Bom dia! É um imenso prazer ter a sua audiência e companhia no dia de hoje, e o meu desejo é que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida e a sua família. Antes de mais nada, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu estarei orando por todos os inscritos deste canal. A sua participação é fundamental. Ao contribuir, você ajuda a expandir a obra missionária aqui na Ásia e apoiar novos projetos. Estarei deixando os detalhes da conta e do Pix na descrição do vídeo. Hoje, eu tenho um assunto delicado para compartilhar com todos vocês, meus inscritos. Infelizmente, muitos pastores têm tratado a igreja como se fosse uma empresa, buscando o lucro, o poder, e isso tem causado escândalos, afastando as pessoas da fé. Esse tipo de atitude desvirtua o verdadeiro propósito do ministério, que deveria ser vir e cuidar das pessoas. Sobre o caso do pastor de Joinville, o pastor Ailton da Silva Novaes, a igreja Imagem e Semelhança, tentou confessar publicamente durante o culto que traiu a sua esposa, a pastora Cíntia Carla Silva Novaes, com quem é casado há 23 anos. A confissão foi interrompida por membros exaltados, gerando tumulto, briga generalizada, até intervenção da polícia militar. Um homem foi detido por porte ilegal de arma dentro de uma igreja, meus irmãos. Os fiéis acusaram o pastor de manter um relacionamento extraconjugal há cerca de 3 anos, de usar dinheiro da igreja para comprar presentes, um carro para a amante. Isso é vergonhoso. O pastor negou o uso do dízimo para esses fins. Após os escândalos, o pastor e a esposa gravaram um vídeo. Ele admitiu o adultério. Ele pediu perdão para a igreja e negou o envolvimento em lavagem de dinheiro. A esposa declarou perdão ao marido. Isso é vergonhoso. A igreja divulgou nota negando das partes as acusações, alegando manipulação de vídeos, de mensagens, anunciou suspensão temporária das atividades. Esse caso segue repercutindo nas redes sociais, meus irmãos, e dividindo opiniões entre os fiéis. Comentando tudo isso, fica claro que esses escândalos na igreja abalam a fé dos irmãos. As opiniões causam muita dor, mas também nos desafiam a refletir sobre o verdadeiro propósito da igreja e nossa relação com Cristo. A maioria dos líderes é íntegra, mas quando há queda, o impacto é grande e pode afastar muitos, meus irmãos, principalmente quem já estava fragilizada. O importante é lembrar que a nossa fé deve ser baseada em Jesus, não em pessoas. Que a restauração e o perdão são possíveis, mas exigem arrependimento genuíno e mudanças reais. Agora, algumas perguntas para te ajudar a refletir sobre esses assuntos, esses acontecimentos que aconteceram, meus irmãos. Você continuaria numa igreja após um escândalo desse tipo? Deixa nos comentários. Outra pergunta que eu gostaria de fazer também para você: o que mais te impacta nesses casos? O erro do líder ou a reação da igreja? Como a sua fé seria afetada por um escândalo assim? E outra pergunta que eu gostaria de deixar para os irmãos: qual o papel do perdão nesses casos? Você conseguiria perdoar? Porque isso é algo lamentável quando ocorre no nosso meio. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Meus irmãos,
Vamos orar a Deus. Vamos apresentar essas vidas a Jesus, porque mesmo sendo um líder de uma congregação, como foi o caso desse pastor, ele caiu da graça de Deus, ele pecou. Ele pecou. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Isso diz a palavra do Senhor. E nesse momento, nós que estamos firmes na presença do nosso Deus, nós devemos o quê? Ter compaixão dessas almas, dessas vidas. Por mais que eles tenham pecado, desagradado, causado até escândalo, algo terrível diante de Deus. A palavra do Senhor diz que ai daqueles por quem vier o escândalo. Antes fosse que amarrasse uma corda no seu pescoço com uma pedra de moinho e se precipitasse ao mais profundo abismo do mar, do que causar escândalo a um desses pequeninos. Tamanho é a gravidade desses líderes. Isso é vergonhoso. Mas mesmo assim, eu clamo a você, meu irmão, para que venha apresentar essas vidas, essas almas, para que eles venham se arrepender dos seus pecados e que Deus venha sarar a sua terra e que eles venham ser alcançados novamente pelo nosso Senhor Jesus. Porque a obra acaba tendo um estrago muito grande, meus irmãos. Acaba havendo um estrago muito terrível na obra de Deus. Muitas pessoas acabam se desviando, do caminho do Senhor. Porque tem pessoas, tem vidas, tem almas que ainda não estão com a sua fé firmada na presença de Deus. E é dever do líder, é dever do pastor, é dever do verdadeiro cristão manter firme, constante na presença do Senhor, para que possamos, com isso, meus irmãos, alcançar aqueles que estão de fora. Como iremos alcançar aqueles que estão do lado de fora? Aqueles que não aceitaram Jesus ainda, acontecendo tantos escândalos no nosso meio. Por isso eu peço a vocês, deem as mãos comigo e vamos orar por essas vidas no nome de Jesus. Eu quero pedir a cada um dos meus inscritos, a cada um daqueles que também estão aqui pela primeira vez nesse canal, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo a teus amigos. Não se esqueça também de se inscrever-se nesse canal. Aperte no sininho para receber as notificações. Não perca as bênçãos de Deus. Todos os dias eu tenho uma palavra abençoada para a sua família. Deixe nos comentários seu pedido de oração. Eu estarei orando por cada um de vocês. Eu quero saber, meus irmãos, qual que é a tua cidade. Deixe o nome da tua cidade. Estarei lendo os comentários e será um prazer muito grande poder conhecê-los. Vou me despedindo por aqui e até amanhã, se Deus quiser.